Então, começando mais uma lição das Epístolas Paulinas, nossa lição 6, a gente vai falar um pouquinho sobre os dons. Em 1 Coríntios 12, 7 até o 11 diz assim: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, uh, Cheselton ele resume a questão quando ele diz assim que os dons diferentes não têm um significado de que algum tem mais Espírito Santo ou alguém tem menos Espírito Santo. Então, é o próprio Espírito Santo que decide para quem que ele vai distribuir os dons. Não significa que alguma pessoa tem mais Espírito Santo ou menos Espírito Santo por ter determinados dons ou não ter outros dons. Paulo ele faz essa lista não somente com dons, uh, como a gente entende esse texto aqui, mas geralmente com ministérios e operações desses próprios chamados, né, para ilustrar o argumento dele lá de 1 Coríntios 12, 4 a 6, né? Mas todas as manifestações vêm pelo Espírito e a gente entende isso um pouquinho melhor quando a gente vê o seguinte: a primeira parte desses dons que aparece ali é a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, né? São duas palavras, dois tipos de palavra que tem ali. A palavra de sabedoria, que é o logos sophias, e a palavra de conhecimento, que é o logos gnosius. Então, essas duas palavras, elas são chamadas de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, e línguas, né? Essas três, elas só aparecem em 1 Coríntios. Em nenhuma outra lista do Novo Testamento aparecem os dons chamados palavra de sabedoria, de conhecimento e de línguas, né? E a gente, por estudo, a gente não consegue entender muito bem a diferença entre esses dons, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, porque ela tem uma linha muito tênue ali entre elas. E ambos, é certo que eles estão relacionados a alguma comunicação verbal ou alguma mensagem, por isso que a gente tem a expressão logos, o que vai permitir traduzir esses termos como mensagem de sabedoria ou mensagem de conhecimento. Então a gente consegue interpretar por essa maneira. A prioridade que Paulo deu para esses dois dons logo no início da carta, dessa lista, né, posicionar eles por primeiro, mostra que ele tem uma importância para os coríntios, eles tinham uma importância. A gente já viu em algumas lições atrás que a sabedoria e o conhecimento tinham um papel importantíssimo na comunidade de Corinto, né? Então a gente pode atribuir essas esses dois primeiros dons, sabedoria e conhecimento, as mensagens, estarem por primeiro na lista. Como a gente viu na lição anterior, tinha um costume de colocar as listas por ordem de importância, né? Então a gente consegue atribuir a isso também. Barrett ele se arrisca a sugerir que talvez palavra de sabedoria tenha a ver com ensinamentos práticos, enquanto palavra de conhecimento com ensino da natureza teórica. Mas ele mesmo admite que em 1 Coríntios sabedoria pode ser teórica e conhecimento pode ser prático. A gente não tem essa mesma distinção. Certo, a gente sempre deve lembrar que o dom, a palavra dom, né, ela também tem um significado de presente. Ela também tem esses significados. Então, se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vai mudar um pouco até esse nossa linha de entendimento. Então, esses dons, eles, por alguns estudiosos, eles dizem que eles se apresentariam espontaneamente no meio da reunião. Não era como um dom de ensino, que requer uma preparação, né? Requer uma preparação para exercer até. E também tem a sugestão de que sabedoria e conhecimento não seriam dons permanentes, mas somente a mensagem em si. Naquele momento em que ela estava sendo revelada, era o dom, senão
não era. O dom da fé também está naquela lista, né? Pistes no grego que a gente encontra no original. A palavra grega significa crença, né? Essa palavra, ou confiança em Deus. Abrindo de novo aquele parênteses, a gente pode encontrar uma coisa bem interessante a respeito de dons na própria Bíblia, ao longo do Novo Testamento, onde aparecem diversos dons manifestos, a gente consegue ver eles em ação também. E aqui a gente entra nesse dom da fé, não naquela fé salvadora, né? Não aquela fé que a gente tem em Cristo, não aquela fé que a gente tem na nossa salvação, não essa fé, mas é um tipo diferente de fé. É aquela fé capaz de mover montanhas, como diz lá em Mateus 17:20, né? É uma fé para realizar algo extraordinário. Paulo, Crisóstomo, ele diz isso, né? Que Paulo não se refere aqui à fé nas doutrinas, mas da fé em milagres. Com respeito a esta, Cristo disse: se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda, vocês dirão a essa montanha mova-se e ela se moverá. Isso foi dito por Crisóstomo e é uma linha de pensamento que se adota a respeito desse dom. Agora a gente chega nos dons de cura. Os dons de cura aqui expressos por carismata e amaton, né, no grego, ele literalmente quer dizer dons de curas, no plural, as duas palavras no plural. E aí a gente entende que como carismata ela tem o sentido de presente, tem o sentido de dádiva, até se a gente estudar no inglês, que eles usam a palavra gift, que também pode ser traduzida como presente, né? E não como aquele termo técnico que a gente conhece como dom, sendo algo diferente de um presente, às vezes a gente interpreta. Mas existe uma linha de pensamento a respeito dos dons de cura que diz que, pela interpretação dessas palavras, as curas, o dom de cura não é um dom, mas é a própria cura, porque ela vai ser uma carismata, ela vai ser um presente, vai ser uma dádiva para aquela pessoa que recebeu. Uh, Paulo não afirma que alguns membros recebem permanentemente o dom de curar. Do mesmo modo como, por exemplo, alguém possui o dom do ensino, né, que é permanente. E ele pode estar falando sobre curas que acontecem. E, eventualmente, o dom seria a própria cura. Essa é uma linha de pensamento que se tem. Por quê? Teaselton ele traduz esse carismata e amaton como vários tipos de cura, não como dons de cura, mas como vários tipos de cura. Ele interpretaria. No caso de Paulo, por exemplo, nem sempre orar por uma cura significava ser curado ou curar alguém. Ele teve a cura do espinho na carne negada, né? A gente consegue ver isso lá em 2 Coríntios 12:8. Quando ele evangelizou os Gálatas, quando ele foi para a Galácia, ele estava doente, ele estava debilitado. Se a gente passar um pouco mais para frente, quando ele orientou Timóteo a misturar água que bebia com vinho devido às suas frequentes enfermidades, ou seja, ele tinha algum problema. Só comentando algo a esse respeito, por que, que ele mandou Timóteo levar vinho junto? Bom, uma das linhas de pensamento de ensino na qual, inclusive, eu acredito, né, é o que? Naquele tempo eles tinham talhas de pedra nas suas casas ou em lugares específicos para armazenar água. A gente não tinha caixa d'água, não tinha sistema de tratamento de água, então alguma água era armazenada em talhas de pedra. Porém, por ela ficar parada ali um bom tempo, ela acabava muitas vezes contraindo algumas bactérias ou algo que pudesse gerar um problema de saúde. Então, qual que era o procedimento que alguns usavam? Eles pegavam um vinho forte que tinha, e colocavam um pouco dentro da água para servir como uma forma de esterilizante. Ele ia matar algumas bactérias. Então esse vinho era derramado na água para a água se tornar potável, para a água se tornar própria para o consumo.
Quando ele orientou Timóteo a levar o vinho, né, era justamente para isso, porque é bem provável que Timóteo tivesse um problema no estômago e se ele tomasse uma água de uma daquelas talhas de pedra não purificada, podia fazer mal para ele. Ele tinha esse problema, essa enfermidade, então era aconselhado ele a fazer isso. Quando Paulo deixou Trófimo, ele deixou Trófimo doente em Mileto, não recebeu a cura. Paulo fala de Epafrodito que ele tinha ficado muito doente a ponto de quase morrer. Então a gente tem esse dom da cura, né? uh, interpretado como vários tipos de cura. Por essa linha de pensamento, ele não seria um dom de curar pessoas, mas ele seria justamente o dom, a dádiva de receber a cura. Então, algumas linhas de pensamento seguem essa linha. A gente tem aqui o poder para operar os milagres, né? A gente pega ali energimata dynamion. A gente pega essas duas palavras em grego e a gente começa a entender alguma coisa. Essas duas palavras, elas também estão no plural, assim como dons de curas. Então, elas também ficariam no plural. A palavra aqui, energimata, que foi usada no versículo 6, ela foi traduzida pela NVI como formas de atuação. E dunamis, a palavra que é bem conhecida também, ela pode significar poder. Em algumas traduções, ela também pode ser tida como milagre. Então, daria para se traduzir que seria uma forma de atuar com poder também por isso, né? Então, poder para operar milagres é uma tradução também plausível para esse dom. A frase, só que a frase ela é muito aberta. Então, que tipo de milagres esse texto está falando? Qual tipo de milagres, que categoria será que ele está comentando aqui? Fi, ele afirma que essa frase ela cobre uma ampla gama de eventos sobrenaturais que poderíamos chamar de milagres, né? Já que curas foram mencionadas no versículo 9, então alguns creem que Paulo tinha outros tipos de milagre em mente nessa passagem. Agora a gente chega no dom da profecia, profeteia, no grego, né? O chamado dom da profecia, ele não seria exclusivamente um dom de falar as coisas com antecedência, de uma previsão do futuro, mas ele é um pouco diferente. Esse dom ele pode ser interpretado como a capacitação de comunicar uma mensagem da parte de Deus, principalmente para a comunidade cristã, né, para trazer edificação, encorajamento e consolação. Então, esse dom da profecia, ele seria de ouvir uma palavra vinda de Deus e transmitir ela à comunidade. Essa mensagem ela podia ser espontânea, né? Podia vir ao profeta no momento em que a comunidade estava reunida, ou previamente revelada ao profeta para que ele fosse comunicar depois, né? De acordo com Paulo, todos os membros da comunidade profetizavam. A gente viu isso em versículos anteriores também. E a universalidade desse dom era o cumprimento de Joel 2, 28 a 30. A profecia também tem umas características que foram frisadas, né, ali em Corinto, que é o que? Gilles ele propõe a seguinte diferenciação entre profecia e ensino. O profeta declara a revelação que recebeu pessoal e diretamente do Senhor. O mestre ele expõe e aplica a revelação que já foi dada nas Escrituras ou na tradição de Jesus, né? Mas na prática os ministérios do profeta e do mestre frequentemente eles se sobrepõem. Ao exercitar esse dom, o profeta jamais entrava em algum tipo de transe, e, diferentemente de vários cultos pagãos, né, que existiam na época, como alguns oráculos eles tinham que entrar em transe para comunicar o que as divindades estavam falando. O profeta da parte de Deus não entrava numa outra vibe ali, não entrava num outro nível para poder falar para a comunidade. Ele falava em pleno uso de suas capacidades mentais lógicas. Ele não entrava em nenhuma viagem para fazer isso. Ele falava logicamente com seus pensamentos normais, vinculados à palavra que o próprio Deus revelou a ele, né? Então não tinha um transe para ser um profeta.
e toda profecia ela precisava ser julgada ou avaliada. O profeta do Novo Testamento ele não era infalível como os profetas do Antigo Testamento. A gente vê os profetas do Antigo Testamento que profetizavam e acontecia, mas agora no Novo Testamento foi instruído para que cada profecia ela fosse julgada por duas ou três testemunhas, ela fosse julgada, uma palavra ela fosse julgada, uma palavra profética ela fosse julgada. Para quê? Para não causar o engano, né? O dom da profecia ele poderia sim revelar os segredos do coração, de modo que, de acordo com o exemplo dado por Paulo, um descrente podia ser convencido de seu pecado e reconhecer a presença de Deus e se converter, somente com o dom da profecia. Agora, essas profecias sempre mediante a análise, para não ser coisas de sentimentos humanos, alguma coisa do próprio pensamento, uma emoção saindo. Isso a gente vê muito nos dias atuais. Profecias sendo dadas à torto e à direito na internet, em redes sociais, em mídias. Então a gente vê muito isso e pseudo-profecias, muitas delas que vêm de sentimento, vêm de emoção, de momento, ou vêm muitas vezes, inclusive, por um sonho humano, interpretado pela pessoa como uma palavra divina e divulgado como uma profecia vindo da parte de Deus. Então, esse é o cuidado que deve se tomar com a profecia, ela tem que ser analisada sempre. Sobre a continuidade desse dom, né, o dom da profecia, 1 Coríntios 13, 8 a 10, parece deixar claro que as profecias cessarão somente com a parousia, ou seja, com a segunda vinda de Cristo, né, quando vier aquilo que é perfeito. Mas aí a gente tem o discernimento de espíritos. Essa parte que a gente tem vai ser um pouco diferente, que é o que? O diacrisis pneumaton, ou pneumaton, né? Esse é o discernimento de espíritos. Um grande número de intérpretes bíblicos ele entende que esse dom é a capacidade de discernir se uma profecia teve origem divina ou humana ou demoníaca, não o discernimento de uma entidade demoníaca. Muitos estudiosos e intérpretes eles tratam o discernimento de espíritos, por isso diferenciar qual o espírito raiz de uma profecia. Crisóstomo ele diz que essa função, a função desse dom é saber quem é profeta e quem é um enganador. E essa definição ela combina, né, com o sentido do diacrisis, né, que quer dizer distinguir, quer dizer discernir, né, que Paulo ele usou na própria nomenclatura disso. Por quê? Faz sentido se a gente parar para pensar. Uh, Como eu comentei antes, as profecias elas devem ser julgadas, elas devem ser discernidas, né? Elas devem ser testadas, vamos dizer assim. Paulo ele usa o próprio verbo diacrino ali, né? Que é um discernimento plausível e razoável. E nada mais justo de que Deus tenha concedido uma ferramenta, um dom também para auxiliar a discernir se a profecia é humana, é divina ou é demoníaca. E a melhor coisa para se fazer isso seria um dom específico para isso. Então, a gente consegue ver que muitas vezes a gente interpreta da o dom do discernimento de espíritos como discernir um espírito maligno. Mas muitos intérpretes acreditam que esse dom é para discernir o espírito da profecia, para ver se a profecia é mesmo vinda de Deus ou não, para discernir a origem da profecia. Agora a gente tem a variedade de línguas. A gente tem a geniglosson, né? Que é a geniglosson aqui, que é a capacidade de falar em uma língua desconhecida ou incompreensível para o falante. Variedade de línguas é um dos principais motivos de Paulo ter escrito os capítulos de 12 a 14 dessa carta. Tudo indica que esse dom ele era exageradamente valorizado na igreja de Corinto. Ainda hoje, a gente tem esse fato acontecendo, que a pessoa, se não fala em uma língua estranha, não é batizada pelo Espírito Santo, mas não existe base bíblica que comprove isso. Então, o falar em línguas é apenas uma manifestação do Espírito Santo, não significa que se tu não tiver, tu não foi batizado pelo Espírito Santo. Isso é uma linha um tanto quanto frágil de se
de se adotar, porque se a gente exerce os outros dons vindos do Espírito, menos o de falar em línguas, para quê? Então, para que a gente vai julgar que a pessoa não tem o dom do Espírito Santo? Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Paulo não proíbe as pessoas de falar em línguas, mas ele bota uma diretriz para o falar em línguas. E é comum ele botar esse dom sempre no final da lista e frisar o dom da profecia como sendo maior. Então, o dom de falar em línguas, por exemplo, ele pode ser usado numa pregação se houver alguém para interpretar. Sobe o profeta e começa a disparar profecias em línguas. A Bíblia diz, por essa instrução de Paulo, que ali ao lado deve haver um intérprete de línguas para fazer isso. E Carson ele faz uma distinção bem interessante entre a xenoglossia, né, que é a capacidade de falar uma língua humana existente, mas que não foi aprendida por quem está falando, e a glossolalia, que é usar padrões de linguagem que não existem em nenhuma linguagem humana, ou seja, nenhuma codificação conhecida como linguagem humana existe. Como assim? Existem casos de pessoas que recebem esse dom de uma língua humana existente, a pessoa tinha que evangelizar. Deus estava precisando falar com o russo que estava caminhando na rua. Deus tocou uma pessoa para que ela começasse a falar russo, para alcançar aquela pessoa. Isso é a xenoglossia. Falar uma língua que já existe, mas que não era de conhecimento da pessoa. A glossolalia, ela é tu falar uma língua que tu não faz mínima, que ninguém faz a mínima ideia de onde é que vem. Ela é uma língua oculta. Ela é uma língua diferente das línguas interpretadas pelos seres humanos. Isso tudo leva a gente a crer que essas línguas, elas, se a gente estudar um pouquinho mais a glossolalia, é quando a pessoa está orando ou ela está em comunhão com Deus e o que ela quer expressar é algo tão intenso que não existem vocábulos humanos para expressar essas palavras. Então a pessoa começa a falar palavras que não existe um discernimento humano para elas, mas que a gente está expressando por justamente não haver palavras que expressem aquilo que a gente quer expressar para Deus. É algo que parece mais complexo, mas que faz parte. Ainda em cima dessa parte das línguas, das diversas línguas, né, o dom de línguas, a gente tem algo estranho que a gente pode adotar como padrão de interpretação. Muitas pessoas elas associam o título de língua dos anjos a esse dom. Só que quando a gente vê na própria Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todos os anjos que apareceram não apareceram falando línguas estranhas, porque senão a pessoa que estava ouvindo não entenderia. Então, é de se supor e presumir pelos estudos que quando os anjos apareceram, eles apareceram falando o hebraico, que era a língua das pessoas que eles estavam se comunicando. Quando o anjo apareceu para Maria, ele apareceu falando na língua local, que era o hebraico. Quando apareceu para Jacó, ele apareceu nessa mesma maneira. Quando apareceu para Abraão, Abraão entendeu porque estava sendo falado uma língua humana por esses anjos. E isso era uma coisa comum. Os anjos apareciam e o seu ouvinte entendia o que estava falando. Então é de se supor que os anjos apareciam falando a linguagem da pessoa ao qual eles estavam se comunicando. Por conta disso também, quando a gente vê 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Como assim, tia? Alguns intérpretes dizem que língua dos homens eram todas as linguagens compreensíveis na região, com ênfase ao grego, que era conhecido como língua dos homens. E a língua dos anjos era como algumas pessoas da região conheciam o hebraico, por ser a língua que os anjos se comunicavam com as pessoas em que tiveram os relatos de comunicação, né? Então a gente interpreta dessa maneira, não o dom de língua sendo interpretado pela expressão língua dos anjos, mas como variedade de línguas, tanto línguas compreensíveis humanas quanto não.
Então a gente tem essas duas segmentações para esse mesmo dom. Esse foi então o nosso estudo. Que Deus abençoe e até a próxima.